Mais uma aula de língua portuguesa. Acompanhe lá na página 86 da sua apostila. Português passo a passo, verbo, parte 5. Hoje o assunto é vozes do verbo. Então, o verbo flexiona em pessoa, em número, em tempo, modo, mas ele flexiona também em voz. O que quer dizer isso? É que de acordo com o sujeito, a relação entre o sujeito e o verbo na oração vai fazer com que nós classifiquemos o verbo em 3 vozes. Ou voz ativa, que é quando você vai dizer que o sujeito pratica a ação verbal. Anote aí na sua apostila, pratica a ação verbal. Nesse caso, nós vamos ter um sujeito agente. Então, olha, agente, ó, a de agir, a de ativa, certo? Ótimo. A voz passiva, pelo contrário, vai ser quando o sujeito sofre a ação verbal. Ele não pratica, ele sofre a ação verbal. Então, dessa forma, você vai ter um sujeito paciente. Então, ó, paciente, voz passiva, ok? Ótimo. E a terceira voz é a voz reflexiva. É quando o sujeito vai fazer as duas coisas que falamos aqui, praticar a ação e sofrer a ação, agora vão estar reunidas de uma vez no sujeito. Então, aqui, o sujeito pratica e sofre a ação verbal, ok? Desta forma, nós vamos dizer que ele é simultaneamente agente e paciente. Ao mesmo tempo que ele pratica a ação, ele a sofre, ele a recebe porque ele pratica em cima dele mesmo, ok? Ótimo. Então, vejamos aqui no quadro. Ó. Voz ativa. O sujeito realiza a ação. Dessa forma, nós poderíamos citar como exemplo, vamos ver assim, ó. O prefeito anunciou um novo decreto. Então, coloque aí na sua apostila. O prefeito anunciou um novo decreto. No estudo dessa matéria, você vai fazer isso. Vai achar o verbo na oração. Então, você logo vai ver que o verbo é anunciar, porque é a palavra que você pode conjugar, marca o tempo em que algo aconteceu. Então, você vai perguntar antes do verbo quem é que ou o que é que. Neste contexto aqui, vai dar certo você dizer quem é que anunciou. Quando você perguntar quem é que anunciou, logo virá a resposta. Foi o prefeito, não foi? Ó, de novo, quem é que anunciou? O prefeito. Então, a resposta para a pergunta que você faz antes do verbo vai lhe dar a pergunta que você faz antes do verbo, vai lhe dar como resposta o sujeito da oração. Aí você observa que quem anunciou foi o prefeito, ele praticou a ação desse verbo. Então, é hora que você diz que o sujeito realiza a ação do verbo, então você tem um sujeito agente, então você tem voz ativa. Então, você diz que esse verbo está na voz ativa. Agora, vamos introduzir um novo conceito aqui. Repare que quando a gente fala o prefeito anunciou, você logo raciocina. Quem anuncia, anuncia algo, anuncia alguma coisa. Então, você poderia perguntar, anunciou o quê? Né? Anunciou o quê? Então, se você não pode parar aqui no verbo, não pode pôr ponto final aqui no verbo, senão a frase ficaria incompleta quanto ao sentido, então você tem um
um verbo que você vai chamar de transitivo. Anote aí. Este verbo aqui é um verbo transitivo porque ele transita, ele segue, o sentido dele pede que você continue a oração, que você não pare nele. Então, quer dizer que há trânsito, a passagem dele para mais alguma coisa, que é o que nós vamos chamar de complemento do verbo ou objeto do verbo. Aí, a hora que você repara que entre o verbo e o que nós vamos chamar de complemento verbal, não há preposição. Anunciou o que. Já não houve preposição nem na pergunta, tá vendo? Esse o é um artigo. Anunciou o quê? Então, resposta, um novo decreto. Não começou com preposição. Então, este complemento verbal aqui é chamado de objeto direto e o verbo, então, é um verbo transitivo, direto. Então, você precisa saber disso, porque para você ter domínio perfeito das vozes verbais, você vai ter que saber a predicação do verbo. Então, verbo transitivo direto. Pronto. Aquele que pede complemento sem preposição. Este complemento aqui, ó, que você chama de objeto direto. Agora, passando para a voz passiva, é quando o sujeito, em vez de praticar, ele sofre ação. É outra pessoa ou outro ser que vai exercer aquela ação em cima do sujeito. Ou seja, vai praticar outro ser na oração, vai praticar a ação do verbo, cuja ação vai recair sobre o sujeito. Aí, então, você vai ter o sujeito paciente, como vai acontecer nesta frase aqui, ó. Se eu trocar de lugar estes termos aí, ó, estes termos aqui, ó, o objeto direto, eu vou passar cá para a posição de sujeito agora, tá bom? Este verbo aqui, anunciou, forma simples, eu vou transformá-lo numa locução verbal. E este sujeito agente aqui, eu vou transformar, ele vai continuar agindo aqui, ó, viu? Vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos lá. Um novo decreto era o objeto direto lá, eu vou passá-lo para cá. Um novo decreto, agora anunciou. Repare que o verbo está no pretérito, é passado. Então, você vai continuar, vai colocar a locução verbal aqui, mas marcando o mesmo tempo que você viu ali. Anunciou. Então, um novo decreto foi anunciado. Porque o decreto não anunciou, ele foi anunciado. Então, repare que agora você teve o verbo ser, no passado, foi, e o verbo anunciar, que é o verbo principal aqui na nossa oração, no particípio, porque termina em ado. Lembra das formas nominais? Lembra-se das formas nominais? Infinitivo termina em R, anunciar. Gerúndio termina em NDO, anunciando. E particípio termina em ado ou ido, quando o particípio é regular, certo? E é o particípio que nos interessa agora aqui na formação de voz passiva, ok? Então, um novo decreto foi anunciado. Mas aí eu vou perguntar, foi anunciado por quem? Ah, pelo prefeito. Então, olha só o que acontece aqui. Aquilo que é anunciado por alguém. E esse alguém é o prefeito. Então, se eu colocar o prefeito aqui, nós vamos ter, foi anunciado por o prefeito. Quando eu junto por mais o, não vou escrever as duas palavras lado a lado. Eu vou escrever pelo. Então, o artigo está aqui. É que o por se transformou em per mais o pelo, ok? Então, pelo prefeito. Então, voltando agora à análise a partir do verbo. Então, agora eu tenho a locução verbal, foi anunciado. Pergunto de novo, antes dessa locução verbal aí.
O que é que foi anunciado? O que é que foi anunciado? Você vai me responder: um novo decreto. Então, a pergunta que eu faço antes do verbo me dá como resposta o sujeito da oração. Então, um novo decreto é agora o sujeito desta oração aqui, ok? Então, um novo decreto. Só porque o verbo principal aqui, porque se eu tenho locução verbal, o primeiro é verbo auxiliar e o segundo é o verbo principal. Então, o verbo principal aqui é anunciar. E o decreto não anunciou nada, ele foi anunciado. Então, quer dizer, ele não praticou, ele sofreu a ação. É a hora que você fala que o sujeito é paciente. E essa locução verbal, então, vai estar na voz passiva. Agora, mais um detalhe. Nós vamos ver que há dois tipos de voz passiva. Quando a voz passiva tiver locução verbal, né, tem o verbo auxiliar, que quase sempre é o verbo ser, mais o particípio do verbo principal, aí você tem locução verbal e voz passiva analítica. Grave bem. Locução verbal, voz passiva analítica, tá bom? Agora, um novo decreto foi anunciado. Eu poderia até ter colocado ponto final aqui, já entendeu, só não sabia quem anunciou. Mas aqui tem quem anunciou. Quem anunciou foi o prefeito. Então, foi anunciado pelo prefeito. Então, o prefeito praticou a ação de anunciar. Então, quem pratica a ação é um agente, é quem age, certo? Então, ele é o agente. Ele praticou a ação do verbo, ou seja, dessa locução verbal que se encontra na voz passiva. Por isso que eu o chamo de agente da passiva. Então, agente da passiva é o termo que vem preposicionado, em geral é a preposição por, e pratica a ação do verbo, ação esta sofrida pelo sujeito. Então, você tem voz passiva. Como é locução verbal, voz passiva analítica. Mas como você pode ver aqui, nós também temos, além da passiva analítica, nós temos a passiva sintética. E você vai pegar o verbo, tem que ser transitivo direto, pode acrescentar aqui, ó, ou verbo transitivo direto e indireto, ok? Vai colocando, não se espera não que vai entendendo tudo. Fica calmo que vai entender tudo. Então, o caso é o seguinte, só verbos transitivos diretos formam voz passiva. Por isso, desde o início ali, ó, já coloquei que anunciar é um verbo transitivo direto. Porque quem anuncia, anuncia algo. Não posso parar no verbo, tenho que continuar, porque senão você vai me perguntar, anuncia o quê? Essa pergunta não trouxe preposição, muito menos a resposta, então o verbo é transitivo direto, o complemento é o objeto direto, e este aqui é um verbo que pode formar voz passiva, que é só o verbo transitivo direto, ok? Que forma ou transitivo direto e indireto, porque o transitivo direto está lá dentro. Ó. É ele que forma a voz passiva. Ótimo. Então, a voz passiva analítica tem locução verbal. Ótimo. Mas a voz passiva sintética não vai ter locução verbal. Vai ter o verbo mais a partícula apassivadora se, o pronome se, ok? Então, agora cuidado. Se você começar a ficar desesperado aí, falando assim, eu já vi se sendo índice de determinação do sujeito. Agora vem se, partícula passivadora. Mas tem mais. O se, daqui a pouco, você vai ver que ele pode ser também reflexivo, tá? Então fica tranquilo, vamos vendo as características de cada momento dele para você fazer a distinção. Como partícula passivadora, o próprio nome já está adiantando para você. Ele vai fazer o verbo ficar na voz passiva. Ele só estará com o verbo transitivo
direto ou transitivo, direto e indireto. Só, ok? Então, vejamos. Eu já sei reconhecer o verbo transitivo direto. O anunciar é um. Então, do jeito que eu coloquei aqui, um novo decreto foi anunciado pelo prefeito, eu tenho locução verbal, então eu tenho voz passiva analítica. Por quê? É voz passiva porque o sujeito é paciente. É analítica porque é locução verbal, não tem o si. Ok. Agora, se eu quiser fazer isso aqui se transformar em passiva sintética, é só eu pegar o verbo principal, que é anunciar, colocar no tempo que estamos trabalhando com ele no pretérito, para não fugir do contexto. Então, anunciou-se, eu pergunto o que foi anunciado mesmo? Um novo decreto. Então, anunciou-se um novo decreto. Esta estrutura aqui, anunciou-se, é a mesma coisa de foi anunciado, tá bom? Anunciou-se ou foi anunciado é a mesma coisa. Então, o que é que foi anunciado aqui? Um novo decreto. Veja, estou perguntando antes do verbo. O que é que se anunciou? Um novo decreto. Então, ele é o sujeito. O decreto não anunciou. Então, ele é o sujeito paciente. Então, este verbo aqui está na voz passiva. Só que tem o si. O si aqui é partícula passivadora, então você tem voz passiva sintética. Porque você sintetizou. Em vez de usar dois verbos, você usou um só e disse a mesma coisa. Só que na passiva sintética é comum que o agente da passiva não apareça. Tá? Então, anunciou-se um novo decreto, ponto final. É voz passiva sintética e pronto. Uma observação muito importante. Às vezes, quando o si não for partícula passivadora, é porque ele poderá ser, às vezes, o índice de determinação de sujeito. E aí vai dar diferença na concordância do verbo. Como partícula passivadora, esse verbo vai ficar no singular ou no plural, conforme o sujeito. Por quê? Verbo concorda com o sujeito. Então, se é voz passiva, é porque existe um sujeito paciente. Então, se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Vamos dizer que o prefeito, às vezes, anunciou 2 decretos. Então, você teria que dizer assim, ó. Anunciaram-se 2 decretos. É a mesma coisa de você dizer assim, ó, 2 decretos foram anunciados. O que foi anunciado? 2 decretos. Ah, então 2 decretos é o sujeito está no plural, então o verbo tem que estar no plural. Então, quando um verbo estiver seguido do si, às vezes ele ficará no singular, às vezes ele vai para o plural. Mas para ele ir para o plural, você tem que identificar que aquele si é uma partícula passivadora ou então pronome apassivador, que é a mesma coisa. Porque se ele, repetindo, se ele é um pronome apassivador, é porque ele está formando voz passiva com o verbo. E quando eu tenho voz passiva, é porque eu tenho um sujeito paciente. Então, se eu tenho voz passiva, eu tenho sujeito. E o verbo concorda com o sujeito. Então, se o sujeito está no singular, verbo no singular. Se o sujeito estiver no plural, ó, sujeito no plural, verbo no plural, ok? E vamos para a terceira voz, reflexiva. A palavra reflexiva te faz lembrar de reflexos. Então, a voz reflexiva é quando o sujeito, ele faz e recebe a ação verbal. Ou seja, ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu dissesse assim, a moça se olhou no espelho.
primeira coisa que eu quero é o verbo, é olhar. Quem olha, não é isso que eu quero dizer, não. É olhar. Eu posso conjugar, eu olho, tu olhas, ele olha, e etc e tal. Perfeito. Agora, perguntar antes do verbo, quem é que olhou? Quem olhou? Quem olhou? A moça olhou. Ótimo. Então, se a moça olhou, a moça é o sujeito agente. Ela praticou a ação de olhar. Agora, quem olha, olha alguém. A moça olhou quem? Olhou o quê? Ah, ela olhou ela mesma. Como é que você sabe que ela olhou ela mesma? Por causa desse si. É a mesma coisa de você dizer assim, a moça se olhou no espelho, ou seja, a moça olhou a si mesma. Perfeito? Ótimo. Então, eu posso fazer isso. A moça praticou a ação de olhar e a moça olhou a moça. Então, o sujeito praticou a ação e sofreu. É sujeito agente e paciente. E quando você percebe isso, você vai dizer que o verbo vai estar na voz reflexiva. Voz reflexiva, porque o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Nesse caso, o se agora você vai chamar de pronome reflexivo. Então, veja bem, não tem nada que dizer que vai confundir com o se lá do anunciou-se o novo decreto. Não tem nada a ver. É tudo o se, mas eles têm valores diferentes dentro da oração. E nós temos que saber interpretar isso. Ok? Então, ótimo. Um segmento da voz reflexiva. A voz reflexiva pode ser chamada de voz reflexiva recíproca. Aí você tem que entender que recíproco é aquilo que acontece do mesmo jeito que um faz, o outro faz, certo? Ou seja, alguém fez algo para você e você fez a mesma coisa pela pessoa. Então, isso é reciprocidade. E isso pode acontecer nas orações, nos períodos que nós vamos analisar. Por exemplo, se eu dissesse assim, os candidatos se cumprimentaram. Se cumprimentaram, já tá bom, né? Aqui o verbo é cumprimentar. E eu vou logo perguntando, antes do verbo, quem é que cumprimentou? Os candidatos. Então, os candidatos praticaram a ação de cumprimentar, então é um sujeito agente. Agora eu pergunto, e eles, quem cumprimenta, cumprimenta alguém? Os candidatos cumprimentaram quem? Eles mesmos. Ah, entendi. Deveria ser, por exemplo, o José e o João, que são candidatos. Aí o José cumprimenta o João e o João, muito educado, devolve o cumprimento para o José também. Então, quer dizer que um cumprimentou o outro. Não quer dizer que cada um está cumprimentando a si mesmo. Agora, o contexto aqui quer dizer que eles cumprimentaram a eles próprios. Ou seja, no sentido assim, um cumprimentou o outro. Um cumprimentou o outro, certinho? Então, aqui você tem uma ação trocada. Grava bem isso. É uma ação trocada. Isso só pode acontecer com verbo no plural. Porque se reciprocidade é alguém fazer com o outro o mesmo que o outro lhe fez, então tem que haver pelo menos duas pessoas nesse sujeito e o verbo tem que estar sempre no plural quando a voz for reflexiva recíproca. Então, aqui você já viu que os candidatos praticaram a ação de cumprimentar, então sujeito agente. Viu que eles cumprimentaram a eles próprios, né? Cada um cumprimentando o outro, então eles são agente e paciente. Não, porque você poderia confundir e falar assim, mas o José não está cumprimentando a ele próprio, está cumprimentando ao outro. Mas quer dizer que ele está praticando e recebendo a ação igual a que ele pratica. Então, quer dizer que a ação que ele pratica no outro
também volta para ele, certo? É ação trocada. É isso que você tem que ver. Tem ação trocada, tem voz reflexiva recíproca. E só com verbo no plural que ela acontece, ok? Então, ótimo. Vamos à primeira questão. Opção que indica a ocorrência de voz passiva, é quando o sujeito vai ser paciente. Ele vai sofrer a ação do verbo. Então, o candidato deverá preencher sua ficha de inscrição. Verbos, deverá preencher. Tem uma locução verbal aqui. Olha, só para ficando esperto. É impossível ser voz passiva, porque nós já vimos que voz passiva, quando é com locução verbal, o verbo principal sempre estará no particípio. E aqui você já está vendo que ele está no infinitivo. Então, eu vou perguntar antes do verbo, quem deverá preencher alguma coisa aqui? O candidato. Então, marca aí que candidato é o sujeito. E é ele que vai praticar a ação de preencher a ficha. Então, ele é um sujeito agente. Então, esta locução verbal está na voz ativa, porque o sujeito praticou a ação do verbo. Ok? Adoramos correr pela manhã. Adoramos, verbo adorar, correr. De novo, eu tenho locução verbal, mas o verbo principal está no infinitivo. Voz passiva, se for voz passiva analítica, o verbo principal estará sempre no particípio, ok? Terminando em ado ou ido, principalmente, né? Então, não é voz passiva. Então, quem adora correr? Quem? Nós, que não apareceu escrito na oração, mas nós identificamos pela conjugação do verbo adorar. Nós adoramos. Então, quem pratica a ação de correr aqui é o sujeito. Então, de novo, você tem sujeito, ele está oculto, nós, mas é um sujeito agente, então, de novo, você tem voz ativa. O menino feriu-se com a faca. O verbo é ferir. Quem é que feriu? O menino. Então, o menino é o sujeito. E o menino feriu quem? A ele mesmo, por causa desse si. Feriu a si mesmo, a ele mesmo. Então, o sujeito é agente e paciente. Ele pratica a ação de ferir e essa ação é sentida por ele mesmo. Então, eu tenho ali voz reflexiva. Nem pense em recíproca, porque recíproca sempre é com verbo no plural. Os relatórios foram assinados pelos médicos. Lembra da dica? Voz passiva. Se for sintética, tem o si. Se for analítica, é terminado com o verbo principal, estará no particípio. E aqui tem particípio, olha. Os relatórios foram assinados, locução verbal. É o verbo ser no passado e o verbo assinar no particípio, ó. Ado ou ido é particípio, então assinado, então já está encaixando no que nós estamos procurando. Mas aí você fala assim, mas eu estou pensando que seja a última, porque eu tenho si, pode ser passiva sintética, porque a questão não disse que tipo de passiva, e eu sei que tem as duas. Tudo bem, então analisemos. Olha, os relatórios foram assinados pelos médicos. Pergunta antes do verbo, o que é que foi assinado? Os relatórios. Então, esse é sujeito. Na locução verbal, o verbo principal é o último, assinar. Os relatórios praticaram a ação de assinar? Quem praticou foram os médicos. Então, os relatórios formam o sujeito paciente. Então, foram assinados, forma voz passiva, que é exatamente o que nós estamos procurando, e os médicos representam quem praticou a ação de assinar, ou seja, quem praticou a ação é o agente, e eles que praticaram a ação do verbo que o sujeito sofreu a ação, então o verbo está na voz passiva, então ele é o agente da passiva. E aí está a nossa resposta. E aqui, ó, ambas cumprimentaram-se com alegria. O verbo é cumprimentar. Tudo bem.
eu pergunto quem foi que cumprimentou? Ambas, quer dizer, as duas. Então, aqui está o sujeito. O sujeito praticou a ação de cumprimentar, cuja ação voltou para ele próprio. Mas, nossa, e está no plural. Então, eu sei que ambas cumprimentaram uma a outra, certo? Uma cumprimentou a outra e a outra cumprimentou a uma, certinho? Então, ou seja, o que você tem aqui? Uma ação trocada. Então, a ação que uma praticou, ela também recebeu, mesmo que foi o outro que praticou sobre ela, certo? Ação trocada é voz reflexiva recíproca, ok? Seguinte questão. Foram vistas centenas de pessoas esperando nas filas. Foram vistas, é o verbo, ó, locução verbal. E vista é o verbo ver no particípio. Só que esse particípio é irregular, porque o verbo ver, no infinitivo é ver, no gerúndio é vendo, NDO, e no particípio não pode ser visto. Eu tinha visto você. Não, eu tinha visto você. É o particípio irregular. Mas, enfim, você já está identificando que foram vistas. Mas quem foi vista aqui? Ah, centenas de pessoas foram vistas. Então, aqui está o sujeito. A pergunta é: as pessoas viram? Praticaram a ação de ver? Não. Elas sofreram a ação de terem sido vistas por outras pessoas. Então, elas foram vistas, elas sofreram a ação. Então, você tem sujeito paciente. Então, você tem voz passiva aqui. Como não tem o si, é só locução verbal, você tem passiva analítica. Não serão permitidas manifestações dentro do recinto. O verbo tem locução verbal, ó, o verbo ser e o verbo permitir também no particípio. Ó. Permitir, infinitivo, permitindo é o gerúndio, permitido ou permitida, ou permitidos ou permitidas, como está aqui, é o particípio. Aí eu pergunto, o que é que não será permitido? O que é que não vai ser permitido aqui? Aí vocês vão ter que responder isso aqui, ó. Manifestações dentro do recinto. Manifestações dentro do recinto não serão permitidas. Então, se eu perguntei antes do verbo o que é que não será permitido, e isso aqui foi a resposta, então isso aqui é o sujeito. Descobre-se o sujeito perguntando quem é que ou o que é que antes do verbo. Então, é sujeito. Agora, as manifestações não vão permitir. Elas não são elas que permitem ou deixam de permitir. Alguém não vai permitir as manifestações. Então, você tem um sujeito paciente de novo, locução verbal de novo, então, voz passiva analítica outra vez. Reconstruíram as casas após a grande enchente de 1980. O verbo reconstruir. Só o verbo reconstruir. Então, já sabe que não tem como pensar em voz passiva, porque não tem o si para você pensar em voz passiva analítica. Não tem locução verbal para você pensar em desculpa, vou corrigir. Não tem o si para você pensar em voz passiva sintética. Não tem locução verbal para você pensar em voz passiva analítica. Não é voz passiva aqui. Então, vamos àquele macete. Perguntar quem é ou o que é antes do verbo. O verbo é reconstruíram. Eu venho aqui e pergunto antes do verbo. Quem reconstruiu? Quem reconstruiu? Aí você vai dizer assim, alguém reconstruiu. Reconstruiu o quê? As casas. Quem reconstrói, reconstrói algo. Então, que foi reconstruído aqui foram as casas. Mas quem reconstruiu? Não sei. Você vai responder assim, ó, alguém reconstruiu. Alguém reconstruiu, mas não se sabe quem.
Elas apareceram lá reconstruídas, mas eu não sei quem foi. Então, alguém praticou essa ação do verbo. Alguém praticou a ação do verbo. Então, existe um sujeito aqui, agente, um sujeito que pratica a ação do verbo. Só que nós não sabemos quem é. Então, o verbo está na terceira pessoa do plural, sem nada dentro da oração que possa ter praticado sua ação, porque as casas não reconstruíram a si mesmas. Então, não tem como. Então, o sujeito existe, só que ele não aparece e eu não posso identificá-lo, então é a hora que eu chamo de sujeito indeterminado, mas é ele que pratica a ação. Então, ele é agente. Então, aqui eu tenho voz ativa com esse verbo reconstruir, ok? E as casas é o objeto direto do verbo reconstruir, é aquilo que foi reconstruído. Mas alguém, que nós não sabemos quem é que praticou a ação. Foi feita a entrega das flores para as homenageadas. Bom, aqui está a locução verbal. O verbo ser no passado, né, foi pretérito perfeito, e o verbo fazer no particípio irregular, porque o particípio de fazer não é fazido, o particípio de fazer é feito, tá bom? Ou seja, um particípio irregular. Então, só de eu ter isso aqui, eu já tenho aquela característica, aquela estrutura de uma voz passiva, analítica. Vamos ver se é isso mesmo? Foi feita a entrega das flores. Então, se foi feita a locução verbal, eu quero descobrir sujeito, eu venho antes do verbo e pergunto, o que é que foi feito? O que é que foi feito? Aí você vai dizer que a entrega das flores para as homenageadas. Ou seja, a entrega das flores para as homenageadas foi feita. Então, isso é o sujeito. E a entrega das flores, as flores não se entregaram elas mesmas. Alguém foi fazer isso. Então, quer dizer que a entrega das flores é o sujeito paciente. Elas não se entregaram, elas foram entregues. Então, o sujeito paciente tem voz passiva. Não é com o se, é com locução verbal, voz passiva analítica, ok? Então, aqui eu digo que nós temos que assinalar a alternativa que se aplica quanto à voz dos verbos que nós analisamos nesses 4 itens. Então, nós vimos apenas as assertivas 1 e 4 estão na voz passiva? Não. Está a 1, está a 2, está a 4. Então, apenas a 2? Não. Apenas a 1, a 2 e a 4? Sim. Letra C. A letra C diz tudo aí para nós, ok? Repassa, se tiver dúvida, que você vai sanar as dúvidas. Representam a voz reflexiva verbal, exceto 1. 4 orações aqui representam a voz reflexiva, aquela cujo sujeito pratica e sofre a ação do verbo. Uma não. Aí você já sabe, se é voz reflexiva, vai haver o pronome reflexivo. Por exemplo, olhei-me de relance e saí rapidamente. Olhei-me, tem o pronome aqui. O soldado feriu-se, o pronome aqui. O aluno queixou-se, olha o pronome. Todos nos prejudicamos. As crianças abraçaram-se. Aí você fala, ai, danou-se, tem pronome em todas. E agora? Porque nós temos que saber que o pronome nem sempre será reflexivo. Então, você tem que saber a essência do que é ser reflexivo. É fazer com que a ação praticada pelo sujeito volte para o sujeito. Então, dessa forma, quando eu digo olhei-me, quem foi que olhou? Eu. E eu olhei quem? Eu mesma. Então, eu pratiquei uma ação e essa ação voltou para mim mesma. Então, aqui eu tenho voz reflexiva, sim. O soldado feriu-se em combate. Então, o verbo olhar aqui na primeira, agora o verbo ferir. A pergunta é, quem foi que feriu? Quem praticou a ação de ferir? O soldado praticou a ação de ferir, ele é o sujeito. E quem foi que o soldado feriu? O soldado feriu-se, quer dizer, feriu a ele mesmo, a si mesmo,
Pronto. A hora que você fala assim, você já sabe que é voz reflexiva. O sujeito praticou a ação que voltou para ele próprio. O aluno queixou-se de si mesmo. Repare, o aluno queixou é o verbo queixar. Quem queixou? O aluno, é o sujeito. Aí a pergunta é, o aluno praticou a ação de queixar. Queixou. Certo. Agora, ele queixou ele mesmo? Estranho, não fica estranho? Então, guarde a letra C por enquanto. Repare como as outras são mais simples. Olha, todos nos prejudicamos. O verbo é prejudicar. Quem foi que prejudicou aqui? Todos prejudicaram. Então, todos é o sujeito. E eu pergunto, e todos prejudicaram quem? Nós mesmos. Aqui, ó, todos nos prejudicamos. Quer dizer que todos nós prejudicamos a nós mesmos. Então, esse nós quer dizer a nós mesmos. Então, o sujeito praticou uma ação que volta para ele mesmo, porque esse todos engloba a pessoa que está falando e as outras que se encontram com ele. Então, prejudicou a ele e as outras pessoas também. Então, o sujeito praticou e recebeu a ação. Então, isso é voz reflexiva. Esse pronome é reflexivo. Ele não vai pensando que é só o si que é reflexivo, não, porque ele apareceu no exemplo da explicação teórica. As crianças abraçaram-se com entusiasmo. O verbo é abraçar. Pergunta antes do verbo, quem é que abraçou? As crianças. Então, é o sujeito. E as crianças abraçaram quem? Oh, abraçaram quem? Abraçaram elas mesmas? E pronto, você falou que abraçaram a elas mesmas, quer dizer, umas às outras aqui no caso, né? Porque eu não abraço eu mesma, mas eu abracei alguém que me abraçou, então quer dizer, a ação de abraçar que eu pratiquei, eu sofri também, no mesmo momento, simultaneamente. Então, quando isso acontece, nós vamos dizer que as crianças abraçaram-se umas às outras. E aí eu tenho voz reflexiva recíproca. Ou seja, eu tenho voz reflexiva em A, B, D e E, mas não tenho na letra C, porque o verbo queixar, assim como o verbo arrepender-se, assim como o verbo suicidar-se, eles trazem o pronome porque eles são essencialmente pronominais. Esses verbos sempre estarão com pronome, não é para indicar reflexividade, porque eu não vou queixar a mim mesmo, tá vendo? Eu não vou arrepender outra pessoa, eu não vou suicidar outra pessoa. Então, tudo faz parte do verbo, certo? A gente diz que é parte integrante do verbo, eles não se separam desse si. Sempre que você for usar o verbo queixar, o verbo arrepender, suicidar, sempre você tem que colocar o si. É parte deles, tá? Chama-se na gramática PIV, ou seja, parte integrante do verbo. Ou então, a gramática diz que esses verbos são essencialmente pronominais, certo? Porque alguns verbos às vezes vêm com pronome, às vezes não. Por exemplo, o soldado feriu-se em combate. Eu poderia falar assim, ó, o soldado feriu o amigo. Aí, não ia ter o se? Então, a hora que eu coloquei o se, foi para dar uma outra significação do ferir. Quer dizer, não feriu outra pessoa, feriu a ele mesmo. Agora, não existe o aluno queixou ao professor. Não, o aluno queixou-se ao professor. Ou queixou-se de si mesmo, tá? O se não é porque está voltando nada para o aluno que o aluno queixou para ele mesmo. É simplesmente parte integrante do verbo. É aí que não tem voz reflexiva. É voz ativa, ok? Lê as orações a seguir. A aluna foi ajudada pela professora. Vamos direto para o verbo. Então, eu tenho foi ajudada, locução verbal. É o verbo ser no passado e o verbo ajudar no particípio. Olha o A daí. Então,
Só de eu ter esta estrutura, eu já pensei em voz passiva. Vamos conferir se é isso mesmo. Achei o verbo, foi ajudada, locução verbal. Pergunto antes, quem é que foi ajudada? A aluna. A aluna foi ajudada. O verbo principal ajudar não foi praticado pela aluna, foi sofrido. A aluna não ajudou, ela foi ajudada. Então, eu tenho um sujeito paciente. Quando isso acontece, eu tenho voz passiva. E como é uma locução verbal, não tem o se, é voz passiva analítica. Olhei-me no espelho. Olhei-me. Quem foi que olhou? Eu. O verbo é olhar. Quem olhou fui eu, sujeito. Só que está oculto. Mas é este sujeito oculto aqui que está praticando a ação de olhar. Agora, eu olhei quem? Eu mesma, porque esse me é pronome de primeira pessoa, voltou para o eu. Então, quer dizer que eu pratiquei uma ação e recebi ao mesmo tempo. Então, o sujeito é agente e paciente. Quando isso acontece, você tem voz reflexiva. Ana Miranda escreveu muitos livros. Verbo escreveu. Pergunta antes do verbo. Quem é que escreveu? Ana Miranda. E você observa que a Ana Miranda aí praticou a ação do verbo. Então, é um sujeito agente. E pronto, escreveu o quê? Muitos livros. Então, ela praticou a ação, pronto, acabou, é isso aí. Então, se é sujeito agente, o verbo está na voz ativa. Vende-se carro. Agora lá vem o se. Então, vamos lá. O que você já sabe do se? O se pode ser pronome reflexivo. É quando o sujeito pratica a ação sobre ele mesmo. O carro vendeu a si mesmo? Não, você não pode falar a si mesmo aqui. Então, tirou a possibilidade de voz reflexiva. Vende-se carro. Como que você classificaria este verbo quanto à transitividade dele? Você tem que raciocinar assim, ó. Eu quero saber a transitividade de um verbo. O verbo é vender. Aí eu raciocino assim, ó. Quem vende, vende algo. Quem vende, vende alguma coisa. Então, o verbo, veja que eu falei, vende algo, vende alguma coisa. Eu não coloquei preposição após o verbo. Então, o verbo é transitivo, direto. E já combinamos. Verbo transitivo direto, mas o se. E o se não está indicando a si mesmo, então ele não é reflexivo, então ele é pronome apassivador. Quando a gente fala que o pronome é apassivador, automaticamente você está dizendo que o verbo está na voz passiva. Como você já sabe que tem duas passivas, a analítica, quando tem locução verbal, e a sintética, quando tem o se, é o nosso caso agora, sintética. E aí, você vai achar a resposta bem, deixa-me ver, voz passiva analítica, voz reflexiva não. Aqui, na letra C. Olha lá, ó. Voz passiva analítica, voz reflexiva, voz ativa, voz passiva sintética. Exatamente como fizemos. Vende-se ovos de granja. Então, nós temos aqui o verbo vender. Parece que foi esse verbo mesmo aí, ó, que nós analisamos agora, e você já falou que ele é verbo transitivo direto. E você já se lembrou da regra. Eu tenho verbo transitivo direto, mas o se, e o se não significa a si mesmo, então eu tenho voz passiva. Se eu tenho sintética, se eu tenho voz passiva, é porque eu tenho um sujeito paciente ali. Algo está sendo vendido. Então, vende-se ovos de granja. É a mesma coisa de você falar que ovos de granja são vendidos. Então o que aconteceu? Se eu colocar ovos de granja são vendidos, aí vira voz passiva
analítica. Mas a transformação aqui já foi feita para você perceber o que aconteceu com o verbo. O verbo está no singular? Não, o verbo está no plural. Por quê? Porque o que é que está sendo vendido? Ovos de granja. E ovos de granja está no plural. Então, se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural também. Então, existe um erro nesse anúncio aqui. Não deve ser vende-se. Tem que ser vendem-se ovos de granja. Ok? Depois de raciocinar dessa forma, você vai para a questão e diz o seguinte: em relação à concordância verbal no anúncio, analise as afirmações a seguir e a relação proposta entre elas. É necessário empregar o verbo vender no singular. Foi isso que eu falei aqui? Já fizemos até a correção, ó. Não, então tá errado. No singular não. Porque a oração está na voz passiva sintética. O que nós colocamos aqui logo no início? Que é realmente voz passiva sintética. Então, está certa essa segunda. Sobre as afirmações, é correto dizer que a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Letra B. Bora para a próxima questão. Transpondo-se a oração, o recurso foi utilizado para a instalação de mais de 1 milhão de mosquiteiros com inseticidas. Para a voz passiva sintética, então, que eu tenho que transpor essa oração para a voz passiva sintética. Aí eu vou lembrar, voz passiva sintética é aquela que vem com o se, tem o se. Beleza. Então, vamos lá. Achando o verbo primeiro. O recurso foi utilizado, e ó, já estamos acostumados, é o verbo ser no passado, é o verbo utilizar no particípio. Então, aqui eu tenho voz passiva, analítica, que é para eu passar para a voz passiva sintética. Então, vamos lá. O que é que foi utilizado? O recurso. Então, o recurso é o sujeito paciente aqui. O recurso não utilizou, o recurso foi utilizado. Ótimo. Então, vamos lá. Será que seria utilizou-se o recurso? Utilizaram-se... vamos lá. Já vi duas diferenças aqui. Já vi verbo no singular e verbo no plural. Como é que está o verbo da oração que nós estamos estudando no enunciado? Ele está no singular. Por quê? Porque o sujeito está no singular. Se eu vou transformar para outra voz, eu tenho que respeitar a mesma concordância. Então, onde tem plural, você já pode tirar, ok? Então, agora vamos lá. Agora, as três que restaram estão no singular. Utilizou-se o recurso, foi utilizado o recurso, utilizado foi o recurso. Simples demais. Pediu voz passiva sintética, você sabe que sintética tem que ter o si, só tem o si na letra A. Então, o recurso foi utilizado para a instalação, utilizou-se o recurso para a instalação. Esta é a resposta. Foi utilizado, continua do mesmo jeito que está lá, não transformou nada. Utilizado foi, é a mesma coisa novamente, só que mudou um verbo de lugar com o outro, certinho? Então, precisa saber as características de cada voz. Passiva analítica tem locução verbal. Passiva sintética tem o si. Tem que respeitar os tempos verbais. Vai transformar de uma voz para outra, o tempo verbal tem que continuar o mesmo, certo? Então, é isso aí. Vamos para frente. Entre os trechos de texto apresentado a seguir, assinale a alternativa que contém trecho cujo verbo não está na mesma voz de... Aí vem o período. De acordo com o PROCON, a multa também foi provocada pela demora excessiva no restabelecimento. Aí eu tenho que achar o verbo. De acordo com o PROCON, a multa foi provocada. Aqui está a locução verbal, foi provocada. Aí eu vou perguntar antes do verbo, o que é que foi provocado aqui? A multa. A multa foi provocada. Então, a multa é o sujeito. A multa provocou? Não, ela foi provocada pela demora. Então, é um sujeito que não praticou a ação, um sujeito que sofreu. Então, você tem sujeito paciente e você tem voz passiva.
E como é locução verbal, é a nossa famosa passiva analítica. Beleza. Aí o que acontece? Agora que você analisou a frase do enunciado, você vai encontrar nas alternativas abaixo onde que nós não temos a mesma voz, ou seja, não tem voz passiva. A concessionária AES Eletropaula, empresa responsável pelo fornecimento de energia na Grande São Paulo, foi multada, tá aqui o verbo. Quem é que foi multada? A concessionária Eletropaula. Ela não multou, ela foi multada. Então, você tem sujeito paciente. Se você tem sujeito paciente, você tem voz passiva, do mesmo jeito do modelo do enunciado. Eu estou procurando aqui, não está no mesmo jeito. Então, vamos para a letra B. O assassino viveria acompanhado eternamente pela mulher. Verbo, viveria acompanhado. Então, agora, veja bem o detalhe. Em geral, voz passiva analítica tem o verbo auxiliar ser, mas às vezes pode aparecer outra auxiliar. Então, você tem que analisar o contexto e interpretar direitinho. Quem viveria acompanhado? O assassino. Então, você observa que o assassino é o sujeito e não é ele. Você tem locução verbal, tem que analisar isso. Tem dois verbos na locução verbal. O primeiro é sempre auxiliar e é o último verbo que é o verbo principal. Então, é este aqui que manda na frase. É o verbo acompanhar. O assassino está praticando a ação de acompanhar? Não. Ele está sendo acompanhado pela mulher. Então, o sujeito não está praticando a ação do verbo principal, que é acompanhar. Então, ele é paciente. De novo, eu tenho voz passiva, analítica. Não é minha resposta, porque está igual a do enunciado, tá? E grava aí que, na maioria das vezes, vai aparecer o verbo auxiliar ser. Mas, vez ou outra, pode vir um verbo diferente. Então, você precisa entender a estrutura da frase e saber interpretar, para você ver que é voz passiva mesmo. Há muitos anos fostes massacrado por tua própria história. Bom, fostes massacrado. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós somos vós fostes massacrado. Então, olha, vós fostes massacrado. Só que não tem o vós aqui. Mas você sabe que fostes corresponde a vós. Então, esse é o sujeito oculto. A pergunta é, este sujeito oculto que acabamos de descobrir massacrou alguém? Não. Ele foi massacrado. Então, ele não praticou a ação de massacrar, ele sofreu. Então, é um sujeito oculto, porque não apareceu na oração, e é paciente, porque ele sofre a ação do verbo. Se o sujeito é paciente, foste massacrado, está na voz passiva. Ok? Pelo menos 590 mil unidades foram afetadas pelos blackouts. Aqui nós temos a locução verbal, foram afetados, o verbo ser e o particípio do verbo afetar. Eu pergunto, quem é ou o que é que foi afetado? Resposta, pelo menos 590 mil unidades. Isso aqui é o sujeito, né? 590 mil unidades, é isso que é o sujeito. Porque esse pelo menos aqui é só para indicar uma circunstância de quantidade. Então, 590 mil unidades é o sujeito. E a pergunta é, estas 590 mil unidades afetaram alguma coisa? Não, elas foram afetadas. Ou seja, sujeito paciente. Então, voz passiva e analítica novamente, porque a locução verbal não tem o si. Então, letra E. Cerca de 15 mil pessoas deixaram o país nessas circunstâncias. O verbo é deixar. Deixar. Olha você ver. Agora eu vou te mostrar como que você saberia de cara que aqui estava a resposta. Você está procurando onde não é voz passiva.
existem duas. Voz passiva analítica tem que ter locução verbal. Aqui você só tem um verbo simples. Voz passiva sintética pode ser um verbo só, mas tem que estar com o si. Ele não está com o si. Então, decididamente na letra E, não existe voz passiva, nem analítica, nem sintética. Quem foi que deixou o país? Cerca de 15 mil pessoas. Esse é o sujeito que praticou a ação de deixar o país. Então, o verbo está na voz ativa, é a nossa resposta. Redigindo-se a oração, um ano após aquele incidente dos gritos contra o ministro monarquista, a República foi proclamada. Se eu redigir essa frase para a voz ativa, então, vamos ver, cadê o verbo? Um ano após aquele incidente contra a República foi proclamada. Está aqui, ó, foi proclamada. Quem é que foi proclamada? A República. Então, esse é o sujeito. A República não proclamou, ela foi proclamada. Sujeito paciente. Foi proclamada, então, voz passiva. Não tem o si, tem a locução verbal. Então, é voz passiva analítica. Agora, eu quero passar isso para a voz ativa. Ou seja, é quando um sujeito vai praticar a ação. Então, quando eu tenho um sujeito paciente, é um agente da passiva que vai praticar a ação do verbo. Por exemplo, o Brasil foi descoberto. Aí eu não coloquei o agente da passiva. A gente pode deixar o agente da passiva indeterminado. Então, o Brasil foi descoberto, pronto, entendeu? Mas agora, se eu quiser colocar o agente da passiva, foi descoberto por Cabral. Então, aqui, ó, o Brasil é um sujeito paciente, ele não descobriu, ele foi descoberto, então isso aqui é a voz passiva, e quem praticou esta ação do verbo que está na voz passiva foi Cabral, por isso que eu chamo de agente da passiva. Mas às vezes o agente da passiva não aparece, como é o caso aqui, ó. A República foi proclamada, não contou quem foi que proclamou, só falou que ela foi proclamada. Então o que acontece? Se eu quisesse passar essa frase aqui do Cabral para voz ativa, ia ficar: Cabral descobriu o Brasil. Só que, como aqui eu tenho que passar, que a banca me deu, que a República foi proclamada, não tem o agente da passiva, ele está indeterminado, então eu tenho que fazer uma oração com um sujeito indeterminado. E eu indetermino o sujeito com verbo na terceira pessoa do plural, ou então na terceira do singular, mas o si. Aqui não vai dar certo com o si. Aqui vai dar certo na terceira pessoa do plural, quer ver? Proclamaram a República um ano após aquele incidente. Então, que um ano após aquele incidente, a República foi proclamada. Proclamaram a República um ano após aquele incidente. Está certinho aqui na letra A. Porque na letra B, um ano após aquele incidente dos gritos contra o ministro monarquista, proclamou-se a República. É a mesma coisa dali de cima. A República foi proclamada, só que aqui é voz passiva sintética, mas a banca quer voz ativa. Na letra C, foi proclamada a República do mesmo jeito, só que mudou de ordem, é voz passiva de novo. Considerou-se proclamada a República, olha só, considerou-se não tem nada a ver com a voz passiva sintética. Considerou-se proclamada a República. Então, quer dizer, a República foi considerada proclamada. Ou melhor, eu queria dizer que não tem nada a ver com o sujeito indeterminado com o si, porque aqui continua sendo voz passiva. Continua a República sendo proclamada, certo? Então, continua a voz passiva aqui. Deu-se a proclamação da República foi dada. Ou seja, aqui é a mesma coisa de falar foi dada. Então, é voz passiva. Só que com o si, voz passiva sintética. Então, letra A, sem mais delongas, é a voz ativa correspondente, ok?
Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima.